Olá, bom dia. Vamos dar continuidade da nossa leitura comentada do livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, um guia para a iluminação espiritual. Estamos no capítulo 8, falando de transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Podemos transformar um relacionamento viciado em relacionamento verdadeiro? Sim, se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora, a chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem que ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada vez um de nós é um ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar, e desse modo criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar os outros. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Neste momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima, nem agressor, acusador, nem acusado. Esse também é o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado do ser, não está do lado de fora, está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo ou ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade, sem forma e sem tempo, que é a vida não manifesta que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos então sentir esta mesma vida lá no fundo do outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é o amor? Sentir profundamente a presença desta vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Entretanto, a intensidade do amor pode variar.
Pode haver uma pessoa que atue com o espelho do amor que você dirige a ela e devolva de modo mais claro e mais intenso do que as outras, e se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas têm um relacionamento amoroso. O vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga à pessoa sentada ao nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, uma árvore, uma flor. Só que a diferença é o grau de intensidade com que o sentimos. Mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a outra mente e a do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento de uma criança, ou na presença da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente, ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nestas ocasiões, o ser normalmente escondido debaixo da mente se revela e torna-se possível o verdadeiro entendimento. O verdadeiro entendimento é uma comunhão, a realização da unidade que é o amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente. Tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem, deixando de ser quem somos e voltamos a brincar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. Voltamos de novo a ser uma mente humana, fingindo ser um ser humano, interagindo com a outra mente, representando um drama chamado amor. Embora possa haver curtos lampejos, o amor não consegue florescer a menos que esteja permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor. Relacionamentos como prática espiritual. Quando a mente e todas as outras estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entra no estágio final de colapso, os relacionamentos entre homens e mulheres refletem o profundo estado de crise no qual a humanidade se encontra atualmente. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Nos dias de hoje, milhões de pessoas vivem sós e criam os filhos sozinhas, por se sentirem incapazes de estabelecer um relacionamento íntimo ou por não desejarem repetir os dramas doentios em relações anteriores. Outras passam por um relacionamento para outro, um ciclo de prazer e dor para outro, em busca de satisfação ilusória, através da união com polaridade de energia oposta. Outras continuam a viver juntas em um relacionamento em que prevalece a negatividade, em nome dos filhos ou da segurança, pela força do hábito, por medo de ficarem sós, por algum outro acordo vantajoso para o casal ou até mesmo pelo vício inconsciente da excitação provocada pelo sofrimento ou drama emocional. Porém, toda crise representa não só perigo, mas também oportunidade. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões da mente egóica e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora, por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar
a perseguir a ilusão de uma companhia ideal, como uma resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação. A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos, de qualquer tipo, relacionados a uma situação. Enquanto você negá-los, tentar fugir deles ou desejar que as outras coisas sejam diferentes, e a janela da oportunidade não se abre e você permanece preso àquela situação, que você vai continuar a mesma. E você permanece preso àquela situação, que vai continuar a mesma ou vai se deteriorar mais adiante. O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe desarmonia e retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Quando você sabe que não está em paz, o seu saber cria um espaço de serenidade que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso. E então transforma a falta de paz em paz. No que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo, e é claro que não pode transformar seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo o que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto, sempre que o relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro, fique feliz. O que estava inconsciente está vindo à luz. É uma chance de salvação. Sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial a do seu estado interior. Se houver raiva, saiba que é raiva. Se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir uma necessidade de ter sempre razão, uma criança interior reclamando amor e atenção, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente este conhecimento. O relacionamento para de ser o seu sadhana, a sua prática espiritual. Se você notar um comportamento inconsciente no parceiro, prenda-o no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha uma reação. A inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo, mesmo que o conhecimento esteja só com uma pessoa ou a outra não tenha consciência do que está fazendo. A forma de energia que existe por trás da agressão e da hostilidade acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas se você ficar alerta à reação, nada está perdido. A humanidade está sob uma grande pressão para se desenvolver, porque é a única chance de sobreviver como raça. Isso vai afetar cada aspecto da nossa vida e de nossos relacionamentos. Nunca antes os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento como forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se aceitar que o relacionamento está aqui para tornar você consciente em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação e você estará se alinhando com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo para
os que se mantiverem apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. Suponho que seja necessário duas pessoas para transformar um relacionamento em uma prática espiritual, conforme você sugeriu. O meu parceiro, por exemplo, continua com suas antigas atitudes de ciúme e controle. Já chamei a atenção para isso inúmeras vezes, mas ele é incapaz de perceber. Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre? Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal que você passou a se identificar com a posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o sentido ou o eu interior. O ego está no controle. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes, isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as outras pessoas, para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso, sobre quem elas são. Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção ou a inconsciência. Quando se deparar com ela, significa ser o saber, e não ser a reação e o juiz. Você não vai nem querer reagir, ou poderá reagir, ou ainda assim ser o saber. O espaço no qual a reação é observada e onde ela se permite existir, em vez de brigar com o escuro, você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. O saber cria um espaço nítido da presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possa se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para se expressar. Esteja presente. Acusar, defender, atacar, todos estes padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atenção às necessidades dele irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo, vocês vão sentir a alegria
do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser, com tudo que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificando com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ter um grande desafio. Não para você, mas sim para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada. Ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas e disputas e inimigos para fortalecer o seu sentido de separação, que tira a sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada, porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda ou no seu eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas, disputas não será atendida. Mas atenção! Algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos seus sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam as suas mulheres como irracionais ou emocionais, mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante ou eu interior, que está logo ali sobre elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoções no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminado, não é iluminação. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras. E quando as coisas vão mal, se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe aprontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma, medo, raiva, defesa, julgamento, depressão, etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta da presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento da mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando, criticando, atribuindo-lhe o erro, etc. Agora, o desafio passou a ser ele, para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão. Ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais enquanto se justifica, ou se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Quando as duas partes foram dominadas, é sinal
que atingiram um nível profundo de inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado em um estágio de calmaria até que tudo volte a acontecer. Então, vou dar mais uma pausinha aqui. Depois a gente continua no capítulo 8 ainda, porque tem muitas coisas maravilhosas sobre relacionamentos.